O que a mente humana consegue conceber e acreditar pode ser alcançado. Essa afirmação parece absurda para muita gente, não é? Como acreditar que alguém comum, com poucos recursos, pode transformar a própria vida apenas com pensamentos e crenças? Isso entra em conflito com a fé, com a religião, com os ensinamentos bíblicos. Vamos explorar a ligação entre os ensinamentos bíblicos, os princípios de prosperidade e perseverança de Napoleon Hill e como isso pode guiar sua vida. Propósito e fé são a chama que mantém a vida acesa em meio à escuridão. A Bíblia e Napoleon Hill concordam. Antes de qualquer conquista externa, precisamos ter uma visão clara, interna. Provérbios diz que, onde não há visão, o povo perece. E Hill reforça, tudo começa com um propósito definido e a crença inabalável de que ele será alcançado. Mas a maioria vive sem essa clareza. Quantos acordam sem saber para onde estão indo? Quantos carregam o peso de uma vida apenas para pagar contas e sobreviver? Será que essa não é a razão pela qual tantos desistem antes mesmo de tentar? O medo é o inimigo da visão. Ele sussurra que você não é capaz, que não tem estudo suficiente, que nasceu no lugar errado, na família errada, que sonhar grande é perda de tempo. E é acreditando nessas vozes que muitos nunca dão o primeiro passo. Imagine alguém que sonha com o próprio negócio, mas se convence de que isso não é para mim. Essa mentalidade trava o futuro antes mesmo de ele começar. Mas ao escrever um propósito claro, como quero conquistar a independência financeira em 5 anos, e alinhar suas escolhas diárias a essa visão, algo muda. Esse propósito se torna um farol, guiando cada passo, mesmo nas tempestades. A vida de Napoleon Hill é um exemplo poderoso. Nascido em 1883, na pobreza das montanhas da Virgínia, aos 10 anos ele perdeu a mãe e se tornou um garoto rebelde, sem rumo. Seu futuro parecia sombrio, mas sua madrasta, em vez de criticá-lo, disse algo transformador. Menino, isso não é um problema grave. Talvez você seja a pessoa mais inteligente do mundo, só não descobriu como usar isso. Essas palavras plantaram uma nova visão na mente de Hill. Reacendeu sua fé, e essa visão renovada o levou a entrevistar os maiores milionários da época e a dedicar décadas a compreender os segredos do sucesso. Essa história nos enche de esperança, mostrando que uma mudança de perspectiva pode criar um futuro totalmente diferente. Pense, quantas vezes você desistiu de um sonho porque disseram que era impossível? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar porque parecia absurdo? E se a diferença entre onde você está e onde deseja estar fosse apenas a decisão de acreditar no que a Bíblia afirma? Que você é mais que vencedor, que há planos de paz e prosperidade para a sua vida? A fé não é um conceito distante. É um músculo que precisa ser exercitado diariamente, mesmo sem ver resultados imediatos. Aplicar esse ensinamento é mais simples do que parece. Imagine que você odeia seu trabalho, preso a uma rotina sem inspiração. Em vez de se resignar, escreva sua visão de futuro. Detalhe o que quer conquistar: uma profissão com propósito, estabilidade financeira, tempo para a família. Alinhe suas ações diárias a essa visão, mesmo que sejam pequenas: estudar 20 minutos por dia, economizar parte do salário, desenvolver uma habilidade. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre passos constantes, guiados por uma visão clara. A ciência corrobora isso. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com objetivos definidos e escritos têm até 10 vezes mais chances de alcançá-los. O cérebro funciona como um radar. Ao definir um propósito, ele filtra informações e oportunidades que antes passariam despercebidas. O invisível começa a se tornar visível. É como se portas fechadas se abrissem, não porque o mundo mudou, mas porque você começou a enxergar de forma diferente. Uma pergunta crucial: será que sua vida atual é resultado das limitações que você aceitou acreditar e não do que poderia conquistar? Não está na hora de trocar o medo pela fé e a dúvida pelo propósito? Se um garoto órfão e pobre, perdido nas montanhas da Virgínia,
pôde encontrar uma nova direção com uma visão clara, porque você não poderia. Fé e propósito se encontram. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Napoleon Hill, que sem propósito definido, não há realização verdadeira. Ao unir os dois, você cria uma força capaz de superar qualquer barreira. Esse poder já está em você, esperando que você acredite. Decisão e perseverança andam juntas, separando quem sonha de quem conquista. Napoleon Hill dizia que a maioria falha por não tomar decisões firmes ou por desistir cedo demais. Quantas vezes você disse que mudaria de vida, mas ficou apenas na promessa? Quantas vezes você repetiu, ano que vem será diferente, sabendo que não estava disposto a agir consistentemente? A Bíblia reforça que a perseverança é um teste da fé. O apóstolo Paulo fala sobre correr com paciência a carreira que nos foi proposta, e Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Não é só começar, é permanecer. É levantar-se após cair, seguir em frente, mesmo quando o corpo clama por descanso. Muitos confundem dificuldade com fracasso e desistem. Napoleon Hill vivenciou isso. Após receber de Andrew Carnegie a missão de entrevistar e estudar os maiores homens de sucesso, ele passou mais de 20 anos nesse processo. Milhares de entrevistas, viagens, noites em claro, críticas e até zombarias. Muitos diziam que ele estava desperdiçando a vida, mas sua perseverança construiu um legado que atravessou gerações. Pense no que significa investir 2 décadas em algo que ninguém acreditava. Isso nos inspira admiração, mostrando que a persistência exige sacrifício, mas o resultado pode impactar milhões. Aplique esse princípio ao seu dia a dia. Decida organizar suas finanças. No primeiro mês, guardar uma pequena quantia pode parecer insignificante. Mas com disciplina e perseverança, isso se transforma em liberdade financeira. Ou alguém que inicia um curso online para mudar de carreira. O entusiasmo inicial pode dar lugar ao cansaço e à tentação de desistir. É aí que a perseverança deve prevalecer. Não é sobre velocidade, mas sobre constância. O que diferencia quem chega ao destino não é a intensidade inicial, mas a decisão de não parar no meio do caminho. Muitos se perguntam, e se eu escolher errado? E se persistir e nada mudar? Mas não decidir já é uma decisão, a decisão de permanecer onde está. A falta de escolha mantém você no mesmo ciclo, enquanto a decisão, mesmo com erros, gera aprendizado. A perseverança transforma erros em degraus. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pessoas resilientes e persistentes têm mais chances de alcançar objetivos de longo prazo. Insistir não é só uma virtude moral, é um fator comprovado de sucesso. Unir decisão e perseverança gera uma energia transformadora. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Hill dizia que o desejo ardente precisa ser acompanhado de ação constante. Essa união é a chave. Você escolhe, persiste, ajusta, mas nunca abandona o caminho. E o impossível começa a se tornar realidade. Um princípio transformador, ensinado por Napoleon Hill, foi o conceito de mastermind. Unir-se a pessoas com objetivos semelhantes, compartilhando ideias, forças e experiências para alcançar resultados maiores do que seria possível sozinho. A Bíblia já dizia, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. O isolamento limita nossa visão e força, mas ao conectar-se com pessoas que também desejam crescer, ampliamos nossa capacidade de conquistar. Quantas vezes você se sentiu estagnado por tentar carregar todo o peso sozinho? Quantas vezes teve medo de dividir um sonho por receio de críticas ou inveja, sufocando um projeto promissor? Esse medo é comum. Muitos pensam, se eu compartilhar minhas ideias, vão rir de mim. Ou, se eu ajudar alguém, serei explorado. Isso leva à solidão, falta de motivação e fracasso. Napoleon Hill aprendeu que ninguém conquista coisas grandiosas sozinho. Ao ser desafiado por Andrew Carnegie, ele teve que se aproximar de grandes nomes, aprender com eles, se expor. Seu legado só foi possível
porque ele entendeu a importância dos relacionamentos certos e da generosidade em compartilhar conhecimento. A verdadeira força não está em acumular, mas em construir junto. Na prática, esse princípio pode mudar sua vida radicalmente. Imagine alguém que busca melhorar sua vida financeira. Tentando sozinho, pode levar anos tropeçando, mas ao entrar em um grupo de estudo, buscar um mentor ou trocar experiências acelera o aprendizado e evita erros. É como remar em alto mar. Sozinho, o barco mal se move. Juntos, o ritmo e a força aumentam. A generosidade também é parte disso. Não é só receber, mas contribuir. Ao compartilhar conhecimento, ajudar alguém ou doar, você ativa um princípio bíblico poderoso. Há maior felicidade em dar do que em receber. Isso gera conexões verdadeiras, abre portas inesperadas e cria um ciclo de prosperidade. Existem exemplos claros disso. Steve Jobs, por exemplo, não teria criado a Apple sem Steve Wozniak, que trouxe a genialidade técnica para dar vida às ideias visionárias de Jobs. Essa união de mentes brilhantes resultou em uma das maiores empresas do mundo. Ou pense em Bill Gates e Paul Allen, que juntos fundaram a Microsoft. O que começou como uma ideia de adolescentes apaixonados por computadores se transformou num império global, graças ao poder da colaboração. Esses exemplos provam que a força da união de mentes não é apenas teoria, mas um padrão recorrente por trás de grandes conquistas. Por outro lado, quantos indivíduos talentosos, inteligentes e cheios de potencial acabaram esquecidos por preferirem o isolamento na ilusão de autossuficiência? A história está repleta de inventores geniais que criaram produtos incríveis, mas desapareceram na obscuridade por não saberem construir relacionamentos, não buscarem ajuda, não cultivarem parcerias. Essa falta de colaboração teve um custo altíssimo e impediu que suas ideias transformassem o mundo. A ciência corrobora essa realidade. Estudos sobre redes de apoio social demonstram que pessoas com laços fortes e saudáveis apresentam melhor saúde mental, são mais resilientes em momentos de crise e têm maior probabilidade de alcançar seus objetivos financeiros e profissionais. Uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que líderes que cultivam conexões estratégicas aumentam suas chances de sucesso em até 70%, em comparação com aqueles que se isolam. Isso significa que se cercar das pessoas certas não é apenas inspirador, é estatisticamente comprovado como eficaz. E surge então a pergunta: quantos dos seus sonhos morreram por causa da sua teimosia em tentar realizá-los sozinho? Quantas vezes você recusou ajuda ou evitou se juntar a alguém por medo de perder o controle? Não chegou a hora de reconhecer que o seu próximo nível de sucesso depende das conexões que você escolhe cultivar? O princípio é simples. Ao se abrir para relacionamentos que fortalecem, praticar a generosidade e compartilhar sua jornada, você não apenas cresce mais rápido, mas constrói algo que impacta muito além de você mesmo. Gratidão e controle emocional são pilares muitas vezes ignorados quando falamos de riqueza. Mas, na verdade, eles determinam se o sucesso será duradouro ou efêmero. Napoleon Hill enfatizou que atitudes mentais positivas não são apenas um complemento, mas a base que sustenta todas as ações. A Bíblia reforça esse conceito ao nos ensinar a cultivar o contentamento, a paz e a gratidão em todas as circunstâncias. No dia a dia, é fácil perceber como a ausência desses elementos nos sabota. Ansiedade, inveja, frustração e comparações constantes corroem a mente e desviam o foco do que realmente importa. Quantas vezes você se sentiu derrotado, não por falta de habilidade ou oportunidade, mas por não conseguir controlar suas próprias emoções diante de um desafio financeiro ou pessoal? Quantas vezes a frustração o fez desistir de algo que poderia ter transformado sua vida? Pesquisas modernas confirmam a importância desse princípio. Estudos de psicologia positiva demonstram que indivíduos que praticam a gratidão regularmente têm níveis significativamente mais altos de felicidade, menor propensão à depressão e maior resiliência diante de adversidades. Além disso, pesquisas em finanças comportamentais
indicam que o controle emocional reduz decisões impulsivas de gastos e investimentos, promovendo um crescimento financeiro estável ao longo do tempo. Em outras palavras, gratidão e equilíbrio emocional não são apenas virtudes morais ou religiosas. São fatores comprovadamente científicos para um sucesso sustentável. Na prática, isso se aplica a diversas áreas da vida. Por exemplo, ao receber um aumento ou um dinheiro inesperado, ao invés de gastar imediatamente em desejos passageiros, uma pessoa com controle emocional reflete, planeja e direciona esses recursos estrategicamente. Em situações de conflito no trabalho ou na vida pessoal, ao invés de reagir com raiva ou frustração, ela respira, avalia e escolhe a resposta mais construtiva. Com o tempo, essas pequenas decisões constroem um padrão de comportamento que gera paz interior, confiança e uma visão clara de crescimento, influenciando positivamente todas as outras áreas da vida. Napoleon Hill experimentou em sua própria vida como o domínio das emoções poderia fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Apesar de ter acesso a todo o conhecimento sobre riqueza, seus momentos de instabilidade financeira e pessoal mostraram que sem controle emocional e gratidão, até o melhor conhecimento pode se perder. Seu exemplo desperta em nós uma mistura de tristeza e alerta, mas também inspira reflexão. Se mesmo alguém tão estudioso e experiente enfrentou dificuldades ao ignorar essa prática, quanto mais importante é cultivá-la diariamente para nós. Então a pergunta que fica para você é: quantas oportunidades você já perdeu por reagir impulsivamente ou por se concentrar apenas no que lhe falta, em vez de valorizar o que já possui? Quantas decisões financeiras, profissionais ou pessoais foram prejudicadas porque a ansiedade, a inveja ou a raiva falaram mais alto? E se você começasse hoje a praticar a gratidão e desenvolver o controle emocional, dedicando alguns minutos por dia a essa disciplina, o quanto sua vida poderia mudar nos próximos meses ou anos? Ao integrar gratidão e equilíbrio emocional com fé, propósito, perseverança e relacionamentos estratégicos, você constrói uma base sólida não apenas para a riqueza material, mas para uma vida plena, significativa e verdadeiramente próspera. A autodisciplina começa com pequenas escolhas diárias que parecem insignificantes, mas que acumulam um impacto enorme ao longo do tempo. Por exemplo, decidir acordar 15 minutos mais cedo todos os dias para planejar o dia, ou definir um valor fixo para economizar antes mesmo de gastar um centavo. São essas pequenas ações repetidas que fortalecem o caráter, aumentam a confiança e criam um ciclo positivo de progresso. O próprio Napoleon Hill precisou exercitar a autodisciplina ao longo de décadas, enquanto conduzia suas entrevistas e pesquisas. Organizar seu próprio tempo, contornar críticas, manter o foco em um objetivo distante, exigia uma constância quase militar. Esse aspecto de sua vida desperta em nós respeito e inspiração, mostrando que disciplina não é sofrimento, mas a ponte entre a visão e a realização. Estudos em neurociência mostram que hábitos bem estruturados criam conexões neurais que tornam o comportamento automático com o tempo. Em outras palavras, a autodisciplina não depende exclusivamente de força de vontade momentânea, depende de construir padrões internos sólidos. Quanto mais consistente você for, mais essas escolhas corretas se tornam parte de quem você é, criando uma identidade alinhada aos seus objetivos. Na prática, podemos observar exemplos claros de aplicação. Uma pessoa que deseja criar independência financeira pode estabelecer o hábito de revisar suas finanças mensalmente, poupar uma porcentagem fixa, estudar investimentos e buscar aprendizado constante. Ao longo de meses e anos, esse hábito transforma a realidade financeira de forma muito mais eficaz do que ações isoladas ou esporádicas. Por outro lado, indivíduos com grande potencial que negligenciam a disciplina frequentemente veem oportunidades se esvaírem, mesmo quando o talento ou conhecimento estavam presentes. Napoleon Hill demonstrou em sua própria vida que conhecimento e intenção são insuficientes sem disciplina.
Apesar de seu vasto conhecimento sobre riqueza e sucesso, ele enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, muitas vezes porque sua prática diária de disciplina não foi mantida de forma consistente em certos períodos. Essa realidade desperta reflexão e alerta. Se alguém tão experiente pode sofrer consequências por falhas na disciplina, quanto mais nós devemos prestar atenção a essa prática. Então a pergunta que fica é: quantos dos seus objetivos não foram alcançados simplesmente por falta de constância? Quantas oportunidades escaparam porque o esforço diário não foi mantido? E se você começasse hoje a criar pequenas rotinas e hábitos consistentes, aplicando a autodisciplina de forma prática e consciente, o quanto sua vida poderia mudar nos próximos 6 meses, 1 ano ou 5 anos? A autodisciplina não é apenas sobre privação ou sacrifício. É a chave que transforma sonhos em resultados reais, conectando fé, propósito, perseverança, relacionamentos e equilíbrio emocional num caminho sustentável rumo ao sucesso. Toda transformação financeira, pessoal ou espiritual começa de dentro para fora. Fé, propósito, decisão, perseverança, conexões estratégicas, gratidão e autodisciplina são pilares que, quando unidos, criam uma base sólida para que você conquiste resultados reais e duradouros. Cada princípio é um degrau que o eleva, mesmo que gradualmente, rumo à vida que você deseja e merece. E para continuar subindo nesse caminho de evolução, um novo vídeo está disponível para te levar ainda mais longe, ajudando você a subir mais um degrau em sua jornada para se tornar 1% melhor do que é hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero você no próximo vídeo.